Levítico capítulo 7, chegamos ao capítulo 7 do livro de Levítico. Hoje trataremos dos versículos de 1 a 10. Levítico 7, versículos de 1 a 10. Ouçamos a palavra de Deus. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que neles há, junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto, de alguém terá o couro do holocausto que oferece, como também toda oferta de manjares que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de manjares amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. Esta é a palavra do Senhor a nós. Amém. Irmãos, esta passagem, ela se divide em duas partes muito simples e objetivas. Você observará que dos versículos de 1 a 5, e depois nos versículos 6 a 8, você tem o que já foi visto antes. Por exemplo, nos versículos 1 a 5, você já caminhou e viu aquilo que em capítulos anteriores já foi descrito. Por exemplo, se estudamos até agora os capítulos de 1 a 7, nós vamos perceber que o livro dá uma cobertura de todas as atividades e ações dos sacerdotes, aquilo que eles deveriam fazer quando oferecessem os sacrifícios. Essas ações, todas elas foram planejadas por Deus para dar segurança ao adorador de que a oferta, o sacrifício, seria aceito diante de Deus. Então, quando o sangue era aspergido no altar, quando o sacrifício era queimado e a fumaça subia aos céus, todas essas ações, elas foram planejadas por Deus para tranquilizar o adorador, dar segurança a ele de que o Senhor estava aceitando o sacrifício. E assim, os versículos de 1 a 5 lembram novamente a responsabilidade sacerdotal, o papel deles em receber o sacrifício da parte do adorador e oferecê-lo corretamente, dando assim, repito, segurança ao povo de Deus. Depois, nos versículos de 6 a 10, nós vemos os direitos sacerdotais quanto às partes do animal sacrificado. Deus, então, daria uma provisão para o sacerdote no exercício de seu ofício. Nós já percebemos em ofertas anteriores que o fato do sacerdote comer a oferta garantia também segurança ao adorador, de que a oferta não havia sido desprezada, porque o sacerdote precisava estar perfeito para oferecer aquele sacrifício diante de Deus. Mas outras ofertas também garantiam que o Senhor era a porção do ofício sacerdotal, de modo que esta oferta, por exemplo, a oferta de retratação ou de retribuição também, como era chamada, ela poderia ser dada, uma parte dela, para a sobrevivência do sacerdote e da sua família. O couro, por exemplo, poderia ser utilizado por ele para a sua própria casa ou para negociar e obter renda. A carne, os pães da oferta de manjares poderia ser usado não somente por ele, mas levado para a sua família, para que a sua família pudesse ser alimentada.
É importante lembrar que o ofício sacerdotal exigia do sacerdote dedicação exclusiva. Ele não poderia trabalhar fora, ele não poderia trabalhar com a lavoura, trabalhar com animais, negociar. O negócio dele era com Deus. O negócio dele era representar a Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Logo, alguns sacrifícios como este tinham a sua parte por oferta também para o sacerdote. Aquele que trazia esta oferta, uma oferta pela culpa ou uma oferta de reparação, precisava ser alguém de fato que necessitava restituir alguém por um pecado cometido. Então, esse pecado, ele não precisaria ser conhecido por mais ninguém, exceto o adorador e a pessoa com quem ele defraudou ou cometeu o pecado, por assim dizer. E ele precisava, então, tratar dessa questão diretamente com Deus, para poder, então, resolver essa questão com aquela pessoa a quem ele feriu, difamou, ou fraudou financeiramente, enfim, cometeu pecado contra o seu próximo. A passagem também de hoje, irmãos, estabelece que quando um homem reconhecia sua culpa, ele precisava fazer restituição. E como ele deveria agir? Ele deveria ir até o Senhor, levar a sua oferta e notem, esta era a mais sagrada de todas elas. Observem o versículo 1. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. Era a mais sagrada de todas. O versículo 1 diz que era santíssima, porque o homem tomava medidas para restaurar a ordem de Deus. Deus dava uma ordem e ele precisava cumpri-la. Ele oferecia um sacrifício, alcançava o perdão do Senhor e este sacrifício envolvia retratação. Então este adorador, sob a convicção de pecado, talvez por insistência do sacerdote, quando o sacerdote enfatizava a obrigação de cada crente viver segundo a lei de Deus para com o seu irmão, estava agindo não muito diferente do nosso Senhor Jesus no famoso Sermão do Monte. Quando Jesus disse que se nós fôssemos ao templo para adorar e nos lembrássemos que o nosso irmão tinha algo contra nós, primeiro deveríamos nos reconciliar com ele, para depois seguir ao templo e adorar a Deus. Jesus então vem como cumprimento da lei de Deus e ele lembra que a mesma verdade permanece. Talvez o sacerdote tivesse enfatizado as obrigações da palavra de Deus sobre este adorador. E este adorador então fosse tomado de uma profunda convicção de pecado. E por sua própria resposta, voluntária e espontânea, ele ia até o sacerdote e dizia as seguintes palavras: eu preciso trazer uma oferta pela culpa. Eu preciso trazer uma oferta de reparação, bem como necessito fazer restituição à pessoa a quem eu ofendi. Então, irmãos, nesse rito, nesta oferta cerimonial, você tem um coração que foi convencido do pecado e que responde a Deus em contrição, que se aproxima de Deus com o desejo de restituição e reparação àquele a quem ele ofendeu. E assim, esse sacrifício teria sido feito por alguém que precisava buscar o perdão de Deus e fazer restituição dos pecados. Algumas lições podem ser extraídas, eu diria que pelo menos 5 razões poderiam ser destacadas com base na passagem desta noite. Eu vou passar a apresentar cada uma delas para vocês. A primeira delas é que nós vemos mais uma vez aqui o Senhor como aquele que repete tudo novamente por uma razão. Ele repete todas essas coisas mais uma vez por uma razão. Veja que a primeira razão, novamente aqui apresentada, é o Senhor repetindo os mesmos tipos de ação, de garantia, que nós já encontramos em outros sacrifícios, estudando juntos o livro de Levítico. Veja que os primeiros 5 versículos da passagem apontam para isso. Olhem mais uma vez.
Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é: no lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que neles há junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Notem que, em primeiro lugar, novamente, esta oferta deveria ser dada no mesmo lugar onde o holocausto era imolado, no altar do sacrifício. O sangue desta oferta deveria ser espalhado sobre o altar de Deus. A gordura e as entranhas desta oferta deveriam ser queimadas no mesmo altar. De todas as formas, o adorador precisaria ter a certeza de que Deus estava aceitando a sua oferta. Agora, nós já vimos isso antes, várias vezes, nos versículos dos capítulos 1 até o de hoje, o capítulo 7. E a pergunta é essa: por que o Senhor estava repetindo continuamente as mesmas coisas? Por que o Senhor fazia questão de repetir as mesmas coisas mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez? Pelo menos por 4 razões. A primeira, porque o nosso Deus é um bom professor. E a primeira regra do bom ensino é repetir, 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 repetir e repetir. De modo que é algo segundo a natureza didática do ensino de Deus, repetir as mesmas coisas para que o seu povo entenda e aprenda, para que o que ele ensina não seja arrancado de suas mentes. Se você observar bem, você que é crente mais velho, boa parte de tudo que você ouviu por anos é repetição. Repetição das mesmas coisas. As liturgias se repetem, e se elas inovam, alguma coisa de errado vai acontecer, alguma novidade irá surgir. Nós cantamos as mesmas coisas. As orações, elas são lembradas, e elas se repetem às vezes nas palavras dos oficiais da igreja, e é Deus lembrando ao seu povo aquilo que Ele quer que o seu povo não esqueça. Às vezes nós achamos até engraçado, quando crescemos na igreja e começamos a decorar o modelo e a forma de oração de cada um dos presbíteros, mas nós não deveríamos pensar assim. É Deus nos ensinando que por meio da repetição, Ele quer que a gente aprenda e que a gente entenda tudo aquilo que Ele nos ensina a seu respeito. Segundo lugar, Deus, como um bom professor, também demonstra o seu maravilhoso amor. Ele nos ensina com a repetição que temos um Deus que está tão preocupado conosco que teríamos a certeza de que Ele repete sempre as mesmas responsabilidades dos sacerdotes a cada cerimônia para oferecer segurança quando chegamos a Ele com o coração reto, a fim de adorá-lo. Ele estava ensinando isso a Israel. Os sacerdotes não podiam esquecer, eles precisavam metodicamente gravar tudo, guardar tudo aquilo em seus corações. E então, quando o povo fosse até o tabernáculo para lhe prestar culto, vendo os sacerdotes fazendo as mesmas coisas, corretíssimas, ensinadas por Deus, eles encontravam segurança de que eles estavam se aproximando de Deus, com um coração sincero, e em obediência à palavra de Deus, fazendo aquilo que Ele mandava, e o Senhor estava repetindo tudo aquilo para que eles tivessem certeza de sua salvação. Terceiro, também nos lembra da seriedade do pecado. É fato que o Senhor, Ele precisa entrar em detalhes tão intricados, a fim de realizar uma restauração do crente consigo mesmo, ou com seus irmãos, a quem ele feriu e ofendeu. Mas finalmente, tudo aquilo era repetido várias vezes,
com a finalidade de nos apontar para Cristo. Ao repetir essas mesmas coisas continuamente, somos apontados para as maneiras únicas pelas quais o próprio Senhor Jesus cumpriu cada um desses rituais. E então, irmãos, essa é a primeira verdade que eu destaco para vocês nesta noite, dizendo que o Senhor, nosso Redentor maravilhoso Jesus Cristo, repetiu estes requisitos aos sacerdotes de propósito, porque Ele é um bom professor, para chamar a atenção de seu povo, a fim de que enxergasse o seu amor por nós, para nos lembrar da gravidade do pecado. Por isso tudo era muito meticuloso, e para nos apontar para aquele que cumpriria perfeitamente cada um desses sacrifícios. Mas há uma segunda razão maior que este sacrifício de reparação destaca. Ele fala sobre algo que por vezes nós não percebemos quando estudamos o sistema sacrificial do Antigo Testamento, em uma leitura ou um estudo mais raso ou breve, eu diria assim. Existe um envolvimento alegre na adoração cerimonial do Antigo Testamento, que implicava necessariamente algo que vem antes da alegria: convicção de pecado e a certeza da graça perdoadora de Deus. Ninguém, irmãos, pode alegrar ou pode adorar ao Senhor com alegria sem esses dois elementos: a convicção profunda de que é um pecador, a convicção profunda de que necessita de um sacrifício perfeito para a expiação de seus pecados e, consequentemente, encontra, depois disso, a graça perdoadora de Deus revelada em tudo isso. Convicção de pecados e a certeza do perdão dos pecados promove no coração do crente a verdadeira alegria na adoração. Como é que o movimento contemporâneo de igrejas pensa em alegria? Talvez você esteja aqui conosco pela primeira vez, ou esteja vindo insistentemente porque algum membro da família está trazendo você, e você sai daqui sempre dizendo: mas isso é muito chato, é muito formal, repetitivo. Eu queria movimento, eu queria saltar, pular, gritar, orar ao mesmo tempo. Eu não queria decepcionar você, mas Deus não está nesses lugares. Eu não queria decepcionar você, mas Deus não anda no meio da bagunça e da confusão. Eu não queria decepcionar você, mas Deus não anda no meio da informalidade. Bem, gente, vamos abrir aqui, vamos ver o que é que a gente vai pregar hoje. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus organizado. Deus é aquele que ensina como tudo deve ser feito, e os padrões estabelecidos por Ele são necessários e reais. Por quê? Porque somente aí é produzida a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está nos berros, nos gritos, na forma ininteligível de adoração que nós estamos vendo hoje. Ninguém entende o que acontece, ninguém sabe quando começa ou quando termina. A verdadeira adoração, que faz com que o crente sinta a verdadeira alegria, começa com aquilo que o Senhor ensinou aqui. Veja, o envolvimento alegre neste tipo de adoração cerimonial no Antigo Testamento teria necessariamente implicado um senso pessoal de convicção do pecado e uma segurança da graça perdoadora de Deus antes que o adorador pudesse se alegrar em adorar o Senhor. Imagine, tudo aquilo que envolvia formalidade ritual, produzindo alegria no coração de alguém que não estava entendendo coisa alguma. É impossível. Horácio Bona, ele comenta essa passagem, ele diz algo interessante sobre isso. Ele diz: ninguém, exceto um pecador oprimido, poderia saborear esta exibição invariável de sangue aos seus olhos. Talvez você já tenha lido Levítico mais de uma vez e achou chato para danar. Muito sangue, muito sacrifício.
Mas veja, somente aqueles que entendiam o significado do sacrifício, o que estava sendo feito, o caminho para o perdão, a convicção e a certeza de que Deus estava aceitando a oferta, graça perdoadora, ficava feliz. Quem não entendia não sentia nenhuma felicidade, quem não sentia não tinha provocação em sua alma de qualquer alegria. Bona continua e diz: os peregrinos a Sião, nos dias posteriores, devem muitas vezes, enquanto viajavam pelo vale de Beca, perguntar-se o que veriam e ouviriam nos pátios da casa do Senhor, onde os adoradores cantavam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Você começa a entender então como o Salmo 84 produzia tamanha alegria na alma do adorador que se dirigia à casa de Deus para adorá-lo. E quando eles chegavam àquela casa, e eles viam os portais, e eles percebiam no tabernáculo e posteriormente no templo aquela quantidade de sangue, sangue no altar, sangue nos cálices do altar, nos 4 chifres do altar, sangue pelas laterais, sangue no chão, sangue visto pelos olhos a cada passo. Ninguém, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, exceto uma alma profundamente convencida, uma alma que realmente vivia sob a culpa de uma lei violada, poderia entrar nos átrios do Senhor com essa canção e clamar com os demais adoradores e com os sacerdotes: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Deus dos exércitos. Isto novamente aponta para o aspecto experimental desta religião cerimonial do Antigo Testamento. E se esse foi o caso com a religião do Antigo Pacto, imagine quanto mais para aqueles que hoje se reúnem no dia do Senhor, nos 52 domingos que teremos pela frente, a começar de hoje. A cada dia do Senhor, aqueles que têm a consciência de que em Cristo Jesus os seus pecados, todos eles foram perdoados. A cada dia do Senhor, aqueles que adentram na casa de Deus, neste santuário, tendo a convicção da graça perdoadora de Deus em Cristo, lembram-se da ressurreição de Cristo dentre os mortos, após o sacrifício final e perfeito de sua expiação de sangue em favor dos nossos pecados. Veja, desde os tempos antigos, a forma perfeita como Deus ensinou o seu povo a adorar, produzia verdadeira alegria. Hoje, muito mais, quando nós entramos neste santuário e sabemos que tudo o que acontece aqui é por causa do perfeito sacrifício. Terceiro, a santidade moral também estava implicada na santidade cerimonial de todo aquele rito da antiga aliança. Me permita lembrar a você que esta passagem aponta para a verdade de que a santidade moral, ela estava ali, implícita na santidade cerimonial do ritual do Antigo Testamento. Implicações muito sérias estavam envolvidas em tudo aquilo que era feito. Esta oferta foi uma das ofertas mais significativas para a vida espiritual do povo de Deus. E a sua realização foi uma prova do verdadeiro arrependimento. Por que razão? Porque o culpado precisava trazer o sacrifício e era motivado a retribuir por conta de uma falta que praticou contra o seu próximo.
ele precisava fazer uma reparação que custaria um valor mais elevado do que o que ele fez contra o seu irmão. Isso nos revela, meus irmãos, a santidade moral que era exigida, juntamente com os atos cerimoniais de santidade, em todos aqueles ritos do tabernáculo. Sede santos, porque eu sou santo, era o que o Senhor estava ordenando ao povo. Então, nunca pensem que tudo aquilo era fruto de um ritualismo vazio. Não. O Senhor estava ensinando grandes coisas e movendo o coração do seu povo em grandes movimentos de adoração e devoção, alegre, sinceramente arrependida, cheia de convicção de pecado e amor por sua santa lei. Quarto lugar, os atos rituais, eles são secundários em relação ao fato supremo que envolvia todo aquele sacrifício. A morte pelo pecado. O pecado exigia a morte de um inocente. O pecado exigia que o adorador, o culpado, na verdade, morresse, e para que ele não morresse, Deus exigia então um substituto inocente, adequado aos seus preceitos, às suas exigências, para que fosse morto no lugar do imperfeito pecador. Novamente nós somos lembrados aqui daqueles detalhes que nós já encontramos nos capítulos anteriores, e percebemos que todos eles são secundários a este fato supremo, a morte de um animal inocente. Antes que qualquer uma dessas ações rituais pudessem ocorrer, lembrem-se, um animal precisava morrer. Se nós estivéssemos lá, na época, nós é que deveríamos imolar esse sacrifício perante o sacerdote. Nós levávamos ele, o animal, o sacerdote o investigava para ver se ele atendia às exigências. Quando aceito, então, ele era morto. Ele era degolado na frente do sacerdote. Antes disso, era feita uma imposição de mãos da parte do adorador, simbolizando transferência de culpa. Ele morria sem ter feito nenhum mal. Antes que tudo acontecesse, um animal precisava morrer no lugar do pecador. Um animal inocente precisava morrer no lugar de homens maus e pecadores, assim como nós. E assim, repetidamente, a questão era levantada. Era necessário morte pelo pecado. Morte pelo pecado. Morte pelo pecado. Teria sido uma segunda natureza quando Paulo disse aos cristãos, judeus em Roma, o salário do pecado é a morte. O que é que ele estava dizendo para eles? Ele estava dizendo para eles aquilo que eles já sabiam. Veja, é como se, quando Paulo escreveu esta carta, aqueles judeus dissessem, bem, Paulo, isso é muito claro para nós, porque nós já lemos Levítico. Nossos pais ensinaram Levítico para nós. Nós crescemos aprendendo que o pecado, ele sempre acarreta em morte. Por isso o apóstolo Paulo disse, vocês conhecem bem qual é o salário do pecado. Quinto e último lugar, há uma lição também final sobre que esta passagem nos lembra. Os sacerdotes, eles eram sustentados, como eu disse introdutoriamente, pelas ofertas do sacrifício. Veja, os sacerdotes tinham direito, conforme lemos, a certas partes das ofertas do sacrifício, e participavam delas não apenas para a segurança do crente, como em outros sacrifícios, mas nesse caso aqui, também para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Em alguns dos sacrifícios, como nós já vimos, e especificamente nesse, o de hoje, eles podiam ficar com a pele do animal, com o seu couro. Está aí no versículo de número 8, precisamente falando. O sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, ou seja, de um adorador, terá o couro do holocausto que oferece. Notem que em outros sacrifícios, era permitido a eles compartilhar partes do animal com suas famílias,
fazendo provisão para elas. E aí, meus irmãos, por vezes nós não nos perguntamos a respeito disso. Mas de onde vem toda uma estrutura de adoração e também do que nós chamamos de ministério do culto? De onde vem, por exemplo, o argumento de que aqueles que servem a igreja no ministério devem viver do ministério? Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 9, por favor, versículos 13 e 14. Vamos lembrar o que Paulo disse aos coríntios a respeito do sustento dos ministros na nova aliança, apelando para este mesmo princípio aqui de Levítico capítulo 7. 1 aos Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo trata seu princípio para o que fazemos até hoje, ou seja, apoiar aqueles que trabalham em tempo integral na obra do Evangelho, através das ofertas que são dadas à igreja. Então, os ministros vivem da generosidade dos irmãos quando ofertam à igreja. E qual é o princípio por trás disso para a manutenção dos pregadores? Levítico capítulo 7. Ou seja, existe toda uma teologia do culto estabelecida na antiga aliança e formalizada na nova aliança, quando ela é ensinada claramente por Cristo e por seus apóstolos. Então, o princípio aqui de Levítico 7 e de outras passagens paralelas servem ainda hoje para que a igreja tenha o cuidado necessário em sustentar os seus obreiros. Eu diria que nós deveríamos ir além disso. Eu diria que uma pequena igreja como a nossa deveria não somente ter a preocupação de sustentar os seus ministros, mas também de vislumbrar aquilo que oferta como possibilidade de manter outros ministros em outras regiões mais necessitadas. Eu lembro que certa vez participei de uma das conferências da nossa denominação, dos congressos da nossa denominação, e um grande e famoso pregador, um desses que viaja por todo o Brasil e pelo mundo, e que certamente vocês ouvem muito, ele foi dar uma palestra para nós. Eu lembro que eu era um jovem pastor naquele tempo, eu acho que eu tinha apenas 1 ano de ministério pastoral. E ele então foi falar sobre pregação expositiva, e eu estava lá sentado com uma classe misturada de pastores e obreiros. E aí ele começou a dizer como era a sua dinâmica, como era a sua vida, e ele chegou ao momento que disse assim, que nenhum ministro deveria ler menos que 100 livros por ano. Eu disse, desafiador. Calado fiquei, ouvindo o pastor mais experimentado e famoso falar. Aí um pastor bem simples, do sertão nordestino, disse, pastor, como é que eu vou conseguir ler 100 livros se eu não consigo nem sustentar a minha família e botar o cuscuz na mesa deles para comer? Ele ficou sem saber o que dizer. A realidade de uns, às vezes, não é a realidade de outros. Mas as igrejas de Cristo precisam estar atentas para perceber que é possível minorar as dificuldades e sofrimentos de muitos obreiros, pastores, pregadores, missionários no Brasil e no mundo, com apenas pouca coisa. Se muitas igrejas se somam e contribuem para o sustento de um pastor, que ganha aquém do que seria necessário para ele dignamente estudar, ter bons livros, alimentar sua família, dedicar-se ao ministério, não precisar ir para a roça ou cuidar de animais para poder manter sua casa, nós já faríamos grande coisa. Mas a verdade, irmãos, é que uma péssima teologia, às vezes, nos faz muito mais preocupados com paredes,
portas, janelas, tijolos. Tudo isso é necessário, de fato é, mas nunca deveria ser a nossa prioridade. Deve acontecer, deve ser executado, sim, mas depois que nós fizéssemos aquilo que deve vir em primeiro lugar. Veja que você tem um princípio em um livro que para muitos não tem nada a nos ensinar na nova aliança. Então, irmãos, todas essas 5 razões, e eu poderia trazer outras mais, nos lembram novamente da riqueza dessas leis cerimoniais, obscuras, intricadas, e como elas nos apontam não apenas para o ministério na nova aliança, mas em última análise, como tudo isso nos aponta para Jesus Cristo. Me deixe então trazer para vocês algumas aplicações finais. A primeira delas, a oferta pela culpa estabelece retribuição, jamais confusão. A oferta pela culpa restaurou ou manteve a paz entre Deus e o seu povo, que por sua graça, por séculos, se aproximou dele. Veja que essas ofertas, também chamadas de reparação, elas traziam consigo a ideia de reembolsar, restaurar algo que precisava ser consertado. Assim, a ênfase no fato de que o pecado exige um preço era a tônica maior nessa oferta pela culpa. A reparação precisaria ocorrer, e ela deveria ocorrer em 2 direções. A primeira delas, em direção a Deus. A segunda, em direção ao homem. Os sacrifícios enfatizavam o aspecto voltado para Deus e exigiam ao mesmo tempo o aspecto voltado para o homem. Como isso, irmãos, se aplica a Cristo. A expiação de Cristo substituiria os antigos sacrifícios. Mas lembrem-se, nunca jamais alterou a natureza da retribuição ou da reparação. A restituição, portanto, é inseparável da expiação. É o que a passagem hoje nos ensina. E ela tem a sua culminância em Cristo. Cristo na cruz, como em sua vida de obediência e fidelidade, fez restituição a Deus em nosso favor, por nós. Todos os crentes, portanto, devem fazer restituição quando pecam. A cruz estabelece, portanto, o padrão da justiça de Deus que devemos seguir. O padrão é o da restituição. O que é que o Senhor Jesus Cristo nos ensina? Se você vai adorar a Deus e tem um problema a ser resolvido com o seu irmão, restitua primeiramente e depois vá e apresente a sua oferta. No governo, a natureza de Deus deve ser declarada, e isso deve ser feito em todas as esferas do seu domínio. A graça, a misericórdia, a proteção, a providência, a lei da aliança de Deus estabelecem para nós em vida a justiça que é declarada em sua lei. Não somente na vida dos homens, mas na vida dos povos, a restituição sempre seria necessária. As implicações, irmãos, disso tudo são claras. O objetivo de Deus é a restauração da sua ordem e o desenvolvimento da sua justiça em todas as áreas da vida do homem, consequentemente, na vida das nações. Por isso o Senhor Jesus diz para que façamos discípulos de todas as nações. Mas ainda, nós temos uma outra lição. Esta lei estabelece também a vida de fé do povo de Deus como uma vida de muita responsabilidade. Lembre-se do Sermão do Monte, e como todo o Novo Testamento da Bíblia fazem o mesmo, seguem a mesma direção, a paz com Deus e com o homem significa retribuição, restituição. É algo muito longe do pensamento antinomista dos nossos dias. Antinomismo
é a ideia de que nós não temos mais obrigação de cumprir a lei moral de Deus. Isso é antinomismo, é contra a lei, em outras palavras, ou anti-lei. Eu vivo sob a graça, não vivo mais sob a lei. É o pensamento equivocado dos antinomistas. Mas a Escritura, ela diz, nas páginas até mesmo do Novo Testamento, de que eu preciso me portar diante de Deus e dos homens em santa obediência aos seus mandamentos. Nosso Senhor Jesus, irmãos, deixa claro quão radical é essa retribuição. Abram comigo em Mateus capítulo 12, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 12. No versículo 36, Jesus afirmou o seguinte, ele disse: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus fez essa afirmação como parte de um discurso sobre uma casa dividida. Sem esta frase, substancialmente, os mesmos comentários são encontrados em outros evangelhos, mas os relatos de Mateus e Lucas começam com a expressão de que Jesus conhecia os pensamentos daqueles que estavam dizendo que as suas obras eram obras de demônios. E Jesus começa a falar para eles em termos desse conhecimento. Primeiro ele diz que uma casa dividida não se sustenta, não pode subsistir. Segundo ele fala do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir a obra do Evangelho, a obra de Cristo, obra de demônios. É o que os religiosos dos dias de Jesus disseram, porque ele expulsou um demônio. Porque ele curou alguém que estava possesso ou dominado por um poder demoníaco. Marcos deixa claro que o comentário de Nosso Senhor sobre o pecado contra o Espírito Santo se referia a uma acusação contra ele. E ainda hoje tem muito crente que pensa que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o suicídio. Basta estudar o contexto. Jesus está falando que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição à sua obra. Todo aquele que não crê na obra de Cristo, todo aquele que não recebe como Senhor e Salvador, é um blasfemo. Pode ser a melhor pessoa do planeta, mais honesta, mais íntegra, mais estudiosa, melhor dona de casa, melhor pai, melhor esposo, sem Cristo ele está perdido. Terceiro, nosso Senhor então afirma que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. E em seguida, você tem apenas em Mateus uma afirmação adicional que ele faz, de que haverá uma retribuição completa para cada palavra frívola. O que isso nos informa, irmãos? Em poucas palavras, quão abrangente é o julgamento de Deus no juízo final, até ao ponto que palavras frívolas serão responsabilizadas diante do grande juiz. Nós temos uma declaração semelhante também sobre retribuição em Mateus capítulo 5. Vamos voltar um pouco. Mateus capítulo 5, por favor. No versículo 26, no versículo 25 e 26, diz assim: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mas você também encontra uma outra declaração do Senhor Jesus sobre essa mesma ideia de retribuição no Evangelho de Lucas. Em ambos os lugares, o Senhor está falando sobre uma mesma gravidade. Perceba no capítulo 5 aí,
o Senhor está fazendo esta declaração como parte do significado mais profundo do sexto mandamento: não matarás. Ele vai dizer que não podemos difamar, fraudar ou de qualquer forma prejudicar um irmão ou qualquer outra pessoa sem que a exigência de restituição caia sobre nós, sem que um pagamento seja exigido a nós. Notem, irmãos, nosso Senhor não nos diz para que nos reconciliemos com um homem impenitente que nos prejudicou, que permaneceu em sua desobediência, arrogância, mas Ele está tratando aqui com alguém contra quem pecamos e que precisa ser restituído. É o caminho do Evangelho, e lembrem-se, é o caminho ensinado no livro de Levítico. Pare e pense um pouco nesta noite. Pare e pense um pouco na razão por que nós estamos aqui mais uma vez. Reflita e agradeça ao Senhor por sua palavra, por esse caminho que nos trouxe até aqui, a aspersão do sangue do Cordeiro, a nossa comunhão comprada pelo alto custo de sua expiação. E ao lembrar desse grande custo, lembre também que por causa disso, você e eu, todos nós que estamos em Cristo, temos segurança mais plena de salvação, do perdão dos nossos pecados, segurança tal que os nossos irmãos do passado não conseguiram alcançar. Os seus rituais eram repetidos dia após dia, semana após semana, ano após ano. Nosso Salvador morreu por nós de uma vez por todas, para que nós não precisássemos mais fazer isso. Ele afastou o pecado. Ele morreu de uma vez por todas por nossos pecados. Dele, Jesus, fluem todas as bênçãos. Mas jamais esqueçamos, irmãos, quando pecamos, isso exige de nós restituição. E é por essa razão que todos nós precisamos de Cristo Jesus. Sem Ele, jamais poderíamos nos apresentar aqui diante de Deus. Sem Ele, jamais sentiríamos verdadeira alegria na adoração. Sem Ele, não haveria esperança para nós, certeza de perdão, nunca experimentaríamos, mas trilharíamos a nossa jornada como aquele peregrino rumo à cidade santa, antes de encontrar-se com a cruz e ter o seu fardo largado nela, com um peso cada vez mais profundo e mais profundo dos nossos pecados. Não há outro caminho para resolver o que precisamos resolver, restituir o que precisamos restituir, restaurar o que precisamos restaurar, senão o único e velho caminho da aspersão do sangue de Jesus. É o que nós vamos mais uma vez, com alegria, vivenciar aqui juntos. Talvez você tenha passado o ano que ficou para trás sem esta alegria. O tempo novo que se chama hoje é o tempo para que você faça tudo diferente, para que você pense diferente. Adoração não é euforia, adoração não é gritaria, adoração não é extravasar sentimentos ou emoções. Adoração envolve sim verdadeira alegria, mas alegria no Senhor, pois Ele é a nossa força. Nele encontramos perdão de pecados, nele encontramos graça que nos dá segurança da nossa salvação. Vamos orar. Ó Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, aplica, Senhor, tudo o que acabamos de receber
o teu evangelho sendo anunciado a partir do livro de Levítico ao nosso coração e apontando para a perfeita e consumada obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa-nos e aplica tudo o que acabamos de ver, de ouvir. Dá-nos a verdadeira alegria da salvação, que ela seja experimental em nossa adoração, à medida em que o Teu Santo Espírito nos esclarece tudo isso. E tudo passa a fazer sentido. Nós começamos a perceber como o Senhor preparou tudo a fim de que o Teu povo sempre encontrasse o caminho da paz, da segurança, da verdadeira alegria e da esperança. Tudo isso está em Cristo Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós te exaltamos pelo Cordeiro Santo, que deu a sua vida por seu povo, que morreu pelos nossos pecados, pelo seu sangue precioso, aspergido sobre nós. O mundo não consegue entender como nós podemos adorar aquele que morreu por nossos pecados. O mundo não consegue entender por que o caminho da vida precisava ser marcado com sangue. Somente aqueles que são tocados, Senhor, por Tua palavra e em profunda convicção de pecados, em desespero, percebem a sua situação, conseguem entender o que o Teu povo sente e experimenta a cada serviço de culto, ao ouvir a Tua palavra dizer: todos os seus pecados estão perdoados em Cristo. Cristo morreu por pecadores como nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.